Vocês já pensaram em quem é o auxiliar de cartório? Quando vocês chegam em um tabelionato ou em um registro e veem aquelas pessoas no atendimento, já pensaram quem são eles, como eles chegaram até ali? Eu sou a professora Eliane Blasquezi, tabeliã de notas e professora, e estou aqui para tratar desse assunto hoje com vocês. Especificamente sobre quem é essa figura que está ali para auxiliar, para realizar aquele trabalho diretamente com o público usuário em um cartório, tanto no tabelionato de notas quanto no registro de imóveis, no registro civil, no registro de títulos e documentos, no tabelionato de protesto. Mas o que é ser um auxiliar de cartório? O que ele faz? Quem é o preposto? Quem são os funcionários de um cartório? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram em ser um funcionário de cartório? Como é que se chega lá? É preciso fazer concurso? Como eu me habilito para exercer essa função? Os prepostos são aqueles empregados em sentido estrito, aqueles em que há uma relação de emprego. E exemplos destes, né, são aqueles que realizam o trabalho para o seu empregador, em representação a este empregador. Todo aquele que age no lugar do preponente, enquanto age em seu lugar, é um preposto. Eu falo isto porque esse termo preposto, ele é bastante recorrente quando nós tratamos de funcionários de serventias notariais e registrais. Nesses ofícios, os prepostos são aqueles funcionários que realizam o trabalho como se o tabelião ou se o registrador estivesse fazendo. Porque o que acontece? Por menor que seja uma serventia, por menor que seja um tabelionato, por menor que seja um registro, aquele tabelião ou registrador não tem como realizar todos os atos sozinho. Por exemplo, atender ao balcão, no tabelionato de notas, notadamente reconhecimento de firma, autenticação, e ao mesmo tempo atender a demanda de encaminhamento de escrituras, procurações e também de orientações aos quais esses profissionais são seguidamente requisitados. Em razão disso, surge esta figura, a do preposto, que é aquele que vai agir, que vai representar, que vai realizar o trabalho como se o registrador, como se o tabelião o estivesse fazendo. Esse auxiliar de serviços cartorários ou atendente, ele faz aquele primeiro contato com o público usuário. Ele recepciona esse usuário e verifica a necessidade. Então, o que ele está buscando no tabelionato, que é o tema da nossa aula? O que ele precisa fazer ali? Então, essa primeira recepção geralmente é feita pelo atendente, que é aquele que está no balcão e ele vai direcionar para os demais setores a necessidade daquele cliente usuário. No tabelionato de notas, geralmente o atendente ele já faz o reconhecimento de firma e as autenticações inicialmente. Quer dizer, ele realiza aqueles atos chamados atos de balcão. E também eles vão verificar se a pessoa necessita fazer uma procuração, encaminhar uma escritura, falar diretamente com o tabelião e vai fazer esse direcionamento. Dentro dos auxiliares de cartório, existe uma gama de funções que podem ser exercidas e que nós vamos ver no decorrer dessa nossa aula. E para que estes auxiliares eles tenham um devido suporte,
são nomeados escreventes, que geralmente eles também são autorizados a assinar juntamente com o tabelião os reconhecimentos de firma, autenticações e expedir certidões. Quer dizer, esses chamados documentos que são levados ao balcão do tabelionato para serem ou reconhecido firma ou autenticadas as fotocópias, eles são então assinados por esses escreventes que são autorizados pelo tabelião através de uma portaria para que eles assim o realizem. Também dentro dessa sistemática dos tabelionatos, a figura dos substitutos do tabelião, que são aqueles que são autorizados a assinar, além do reconhecimento de firma, além de autenticações e certidões, os demais documentos públicos, como, por exemplo, as procurações, as atas notariais e todas as demais escrituras, com exceção do testamento. E aí, quando nós falamos do testamento e da possibilidade do substituto do tabelião lavrar esse testamento e assiná-lo, surge uma divergência em detrimento de lei. Porque, por exemplo, a lei que é geral, que é específica com relação aos tabelionatos, e isso nós já vimos, que a Lei 8.945, de 94, que regula as atividades notariais e registrais, ela traz que os substitutos eles podem assinar simultaneamente com o tabelião ou com o oficial de registro todos os atos que são próprios daquela função, exceto, e aí que surge esta diferença, nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. A Lei 8.935, então, veda que o substituto do tabelião lavre o testamento, dizendo que esse é um ato privativo do tabelião. Só que o Código Civil diz o contrário, que é possível. Na dúvida, para que não haja a possibilidade de um dia esse ato vir a ser anulado, nos tabelionatos, os substitutos não lavram testamento. Eles, juntamente com o tabelião, eles assinam todos os demais documentos, então assinam escrituras públicas, procurações, inclusive atos em que o próprio tabelião é parte, ou os seus parentes até terceiro grau, em que há vedação de que o próprio tabelião compareça assinando esses atos, seu substituto pode fazê-lo. E dentre esses substitutos, porque em razão do tamanho da serventia, em muitas vezes são nomeados vários substitutos que assinam esses documentos. Então vejam, em uma serventia com um fluxo enorme de trabalho, o tabelião não tem como atender a tudo e atender também o público e fazer todas aquelas orientações que são próprias da sua função. Então ele nomeia o primeiro substituto, o segundo, o terceiro, e estes eles vão então trabalhar, vão assinar, vão encaminhar, vão orientar juntamente com o tabelião, como se ele o fizesse. Dentre todos esses, o tabelião ainda vai escolher aquele que vai, além de representá-lo, vai substituí-lo em suas faltas ou seu impedimento. Quer dizer, aquele que o tabelião nomear como seu substituto direto responderá pela serventia quando o tabelião, por exemplo, estiver doente, estiver viajando ou estiver em férias. Destes substitutos, né, então, um deles será nomeado. Neste caso, será enviado ao juiz diretor do foro a portaria com a nomeação. Será informado ao juiz, então, que aquele
aquele funcionário, aquele substituto, é quem vai responder pela serventia na eventual ausência do titular. A Lei 8.935, ela estabelece a contratação dos prepostos como um ato volitivo do delegatário. Quer dizer, o tabelião registrador, ele vai nomear, ele vai contratar esta pessoa de sua confiança como um funcionário, até porque é essencial ao funcionamento das atividades extrajudiciais, contratação de funcionários, e estes vão então contratar estes funcionários. Eles contratam através da CLT. E ainda, conforme a própria Lei dos Cartórios determina, poderão, para o desempenho das funções, contratar estes escreventes, nomear o seu substituto e, dentre esses substitutos, nomear aquele que será, então, o representante direto. E este vínculo jurídico trabalhista, ele vai se dar com a pessoa física do titular, não se dá com a serventia. O tabelião, o registrador, eles contratam em seu nome particular aqueles funcionários, não em nome do cartório, porque a serventia, ela não possui personalidade jurídica. A remuneração dos funcionários do tabelionato, do registro, são ajustadas livremente entre o titular e o preposto, que vai ser contratado, dentro do que determina a legislação do trabalho, e obviamente existem, conforme os sindicatos das categorias, um teto mínimo em que eles serão contratados, né, serão remunerados, e haverá esse gerenciamento administrativo e financeiro feito pelo tabelião, pelo registrador, é de sua responsabilidade exclusiva, inclusive no que diz respeito àquelas condições e as obrigações relativas às atribuições que ele vai dar para os seus prepostos. Então, ele vai determinar, então, contratou fulano como atendente, essa pessoa se destacou, ela passa a ter algumas outras funções. Então, dali de escrevente, de atendente, ele vai passar para digitador, ele vai passar para uma função de encaminhamento de documentação, daqui a pouco para escrevente e, finalmente, chegando a substituto. Então, dentre essas atribuições daquele tabelião, daquele registrador, está isso. A função dos seus prepostos é por ele determinado. E quando nós temos essas contratações, em muitos casos os funcionários iniciam como estagiários, principalmente estagiários na área do direito, são acadêmicos de direito, de administração, muitos trabalham como digitadores ou até mesmo em funções ligadas diretamente à informática. Então, de várias áreas, é possível que a pessoa se habilite para trabalhar num tabelionato. Não só aquele que é estudante de direito, que é bacharel em direito, que tem um conhecimento técnico jurídico. Em muitas situações, contrata-se porque se precisa de alguém para dar suporte de informática. E muitas vezes esse funcionário acaba aprendendo, obviamente, porque para dar aquele suporte ele tem que saber o que está fazendo, mas não necessariamente que ele seja ligado ou que ele tenha um conhecimento na área jurídica. Precisa-se muitas vezes como auxiliar administrativo, como telefonista, como recepcionista, muitas vezes auxiliar de limpeza. Então, vocês vejam que há muitas funções que podem ser desempenhadas em um tabelionato. Então, para quem deseja se habilitar um dia a ter uma função ou
a trazer um currículo em um registro, em um tabelionato, já pode partir desse pensamento. Eu não sou acadêmico de direito. O que eu vou fazer lá? Existem muitas funções que podem ser desempenhadas e, na grande maioria das vezes, essas pessoas não têm um conhecimento jurídico. É claro que, ao fazer esses cursos de aprofundamento, de conhecimento, de capacitação, a pessoa acaba tendo um contato muito maior com termos e até já antecipando aquilo que vai aprender no dia a dia. Mas, para várias funções, não há necessidade de se ter, então, esse conhecimento jurídico, embora seja importante. Eu sou bastante incentivadora de que se estude, se aprenda, até porque é uma carreira que há uma possibilidade de se galgar vários degraus, inclusive depois fazendo concurso para ser um titular numa dessas serventias. Porque para que se faça concurso, só para informação de vocês, além de bacharel em Direito, também pode fazer concurso público para serventias notariais e registrais, aquele que tem 10 anos de trabalho ininterrupto ou não. Então, somando 10 anos, como auxiliar de cartório, por exemplo, é possível fazer concurso. Está habilitado mesmo que não tenha o curso de Direito, mesmo que não tenha curso superior, porque aí não há esta obrigatoriedade de ter o curso. Então, vamos lá, estudar, né? Aplicar-se para que um dia se possa fazer esse tipo de concurso. A legislação utiliza essa nomenclatura de escrevente ou auxiliar para os prepostos e para os funcionários. E, como eu disse para vocês, dentre esses, o tabelião vai nomear um ou mais substitutos para praticar os atos e ainda vai nomear aquele que vai substituí-lo nas suas ausências, naqueles impedimentos, não podendo, e aí essa ressalva que eu disse para vocês, até porque o Código Civil prevê que sim, lavrar testamentos. Essa contratação de prepostos para o exercício da atividade extrajudicial não traduz-se, não implica em subdelegação, uma vez que a delegação para o tabelião, para o registrador, ela é personalíssima e intransferível. E o que se permite a esses notários e registradores é que eles transfiram para seus prepostos, mas sob a sua supervisão, sob a sua responsabilidade direta, desse atributo da delegação que é fé pública. E também há esta possibilidade de que este empregado, mesmo sendo particular, ele preste um serviço de interesse público, mas em nome do tabelião, em nome do registrador. Tanto que toda a responsabilidade pelos atos praticados pelos prepostos é do tabelião, é do registrador. Claro que ele vai ter a possibilidade de, se sofrer um prejuízo em razão de um funcionário ter realizado algum ato que não deveria ou algum ato que causou prejuízo a alguém, o tabelião vai indenizar e terá ação de regresso contra aquele seu funcionário. Mas aquele ato praticado, por exemplo, pelo meu substituto, implica em responsabilidade civil para mim. Por exemplo, reconhece assinatura na venda de um veículo que não é do proprietário. E aquele proprietário tem perdido a propriedade daquele veículo em razão da fé pública que eu dividi com o meu preposto e que ele assinou o reconhecimento dizendo que era a assinatura da pessoa. Ele assinou como se fosse eu tabeliando. Então eu vou indenizar. Nesse caso, essas responsabilidade, ela é objetiva do tabelião e
do Estado, e essa indenização ela vai ser paga, ela vai ser ressarcida do bolso daquele que causou o dano, do titular da serventia, mesmo que o documento tenha sido assinado pelo seu preposto. Tá? Na Consolidação Normativa Notarial e Registral do Rio Grande do Sul, que é o provimento 1 de 2020, e vocês sabem que a consolidação é a compilação dos provimentos das normas estaduais que regem a matéria relacionada aos registros públicos e aos tabelionatos de notas e de protesto. A autorização para a indicação de quantos substitutos tanto o tabelião quanto o registrador entenderem necessários, quer dizer, eu posso indicar 10 se eu tiver um movimento dentro do tabelionato compatível com isso, deve recair sob pessoa idônea, preferencialmente bacharel em direito, e aí vocês vejam, preferencialmente a própria norma diz, não é obrigatório que seja, por isso eu digo para vocês que mesmo alguém que não seja bacharel em direito, que não seja acadêmico do direito, pode se habilitar a trabalhar no tabelionato. Deve ter comprovada experiência e conhecimento da atividade. Obviamente, aquele tabelião, aquele registrador não vai nomear um substituto que não tenha uma larga experiência, até porque ele vai agir como se o oficial, o tabelião, o registrador assim o fizesse. Então, vai ser um ato que vai ser realizado pelo tabelião, ele vai informar, vai comunicar ao juiz diretor do fórum, acompanhado de um alvará de folha corrida, e vai afixar em um local público, nas dependências do tabelionato, a indicação de quem é o seu substituto. Então, vejam bem, tá? Vai estar ali por quê? Porque o nome do tabelião a pessoa sabe. O nome do substituto quer dizer, eu não estou no tabelionato, a quem se dirige aquele usuário. Então, ele está ali no meu lugar. Então, ele vai praticar todos os atos, os escreventes somente poderão realizar aqueles atos que forem expressamente autorizados, e isso também vai estar afixado no mural, no quadrinho, eu uso um quadrinho no tabelionato. E vocês vejam que, por que isto, né? Estar ali à vista de todos, aquela informação. Nas cidades menores, nós conhecemos quem é o tabelião, quem é o registrador, quem são seus funcionários. Em cidades grandes, é difícil muitas vezes o acesso ao tabelião, até porque ele não tem como atender todas as pessoas que o procuram. E ele vai ficar ali naquela tarefa de verificar, de fazer a gestão e também de dar a orientação para os casos mais complexos. E neste caso, é importante que se saiba quem é que está ali lhe substituindo, quem está no seu lugar naquele momento para dar as informações necessárias. Até porque o atendimento ao público, como em todos os setores, ele demanda uma grande responsabilidade. E em razão disso, ao estar disponível essa informação sobre quem é o escrevente que está assinando aquele ato, quem é o substituto, algumas dúvidas elas vão sendo sanadas por esses prepostos, porque quem tem essa função de escrevente em diante já são funcionários mais bem preparados, que já têm um conhecimento daqueles atos que estão sendo realizados, porque eles são, obviamente, escolhidos dentre aqueles mais experientes e dentre aqueles mais competentes.
Quando nós tratamos dessa atividade e falamos desses funcionários, falamos desses prepostos, desses empregados, desses auxiliares que ali estarão, nós temos que levantar a seguinte situação. Para quem exerce essas atividades, sendo bacharéis em direito ou sendo advogados, tem que saber que há incompatibilidade com o exercício da advocacia, tanto para quem é tabelião, para quem é registrador, quanto para quem é funcionário. Então, se alguém é advogado ou pensa em advogar concomitante com o exercício de uma função dentro de um tabelionato, dentro de um registro, já tem que saber que terá que fazer uma escolha, porque há essa incompatibilidade. Não só para quem é titular da serventia, também para quem é seu preposto. Então, essa incompatibilidade, ela é determinada pela própria lei, tanto pelo Estatuto da OAB quanto pela Lei 8.935, que é a Lei dos Notários e Registradores, extensivo a todos aqueles que vão trabalhar. Quando há a vacância, quer dizer, o tabelião registrador morreu, se aposentou, por alguma razão ele torna-se impedido de exercer as suas atividades como tal, como titular da serventia, é declarado vago aquele cartório e é nomeado o seu substituto mais antigo para que exerça a interinidade. Quer dizer, vai responder até que haja concurso. Então, o substituto mais antigo, ele vai, então, responder pelo tabelionato, pelo registro, até que saia concurso e seja provido. Então, vejam, a importância de se nomear adequadamente alguém para representar. E esta pessoa, ela está na iminência, está na possibilidade de vir a ficar por um tempo respondendo como interino. Quer dizer, ele fica ali como tabelião ou como registrador, designado pelo juiz diretor do foro. Também nós temos nas serventias notariais e registrais a figura do estagiário. Vocês sabem, conhecem o estagiário, a maioria começa as suas atividades laborais como estagiário, então começa a aprender e forma currículo, Muitos estagiários têm um bom de um currículo e trabalhar no tabelionato, no registro, dá um currículo muito bom para quem é estagiário. E esta figura é aquele estudante que vai aprender em determinadas funções. Óbvio que aquilo que ele vai se habilitar deve estar ligado ao curso que ele está fazendo. Por exemplo, eu não vou contratar um estagiário para o tabelionato se ele é um estudante de gastronomia, por exemplo, de fisioterapia, de medicina. Então, deve ter alguma afinidade com aquilo que se pratica no tabelionato. Então, se tem estagiários de nível médio ou de nível superior, em áreas compatíveis, então, por exemplo, quem cursa direito, administração, contábeis, muitas vezes engenharia, agronomia, porque são aqueles que daqui a pouco estarão fazendo georreferenciamentos e eles estão aprendendo sobre escrituras, contratos, formas de transmissão. Aqueles que estudam tecnologia da informação, ciências da computação, áreas afins, até porque em muitas situações se precisa de alguém que tenha esse conhecimento na área de tecnologia, na área de informática, porque hoje tudo
é integrante de um grande sistema, e por menor que seja a serventia, ela tem computadores, ela tem outras formas, né, de atuação e de outros funcionários, até mesmo como telefonista, como recepcionistas. Então, há essa possibilidade. Então, esse estudante, essa pessoa, ele vai ser selecionado e vai ser treinado para que futuramente, conforme o seu desempenho e na conclusão dos seus estudos, ele venha até mesmo a ser contratado como um colaborador efetivo. Enquanto ele é estagiário, ele recebe uma bolsa auxílio e vai ter o aprendizado, ele vai trabalhar estudando, aprendendo, e esse, eu digo para vocês, é um aprendizado muito eficaz, porque o estágio é um ato educativo escolar que é supervisionado, ele é desenvolvido no ambiente de trabalho e ele tem a prioridade, né, de preparar para um trabalho produtivo. Essas pessoas que se inscrevem e são selecionadas, elas devem estar frequentando o ensino regular, tanto em ensino médio quanto em ensino superior, e dentro das áreas, como eu disse para vocês, ele vai se habilitar, vai aprender e vai ter para o seu currículo essa grande diferenciação que é ter trabalhado em um registro e ter trabalhado em um tabelionato. Eu digo para vocês que dá uma grande diferença no aprendizado, porque é um aprendizado bastante amplo. O auxiliar de serviços cartorários ou atendente, que é aquele que vai fazer o primeiro contato com o público, ele vai recepcionar o usuário, vai verificar esta necessidade, é aquele funcionário que o tabelionato ele vai ter um maior número. Então, no geral, esses auxiliares, eles são os primeiramente contratados. E a pessoa que quer, então, se capacitar para iniciar, ela pode fazê-lo como auxiliar, e a grande maioria das serventias contrata pessoas que não têm experiência na área, porque não há, nem nas escolas, nem nas universidades, cadeiras específicas, a não ser alguma eletiva, que trate de dar esta primeira visão, de dar esses ensinamentos do que são essas serventias notariais e registrais, de forma que aquela pessoa que vai se habilitar, que vai deixar um currículo, seja como estagiário, seja como auxiliar, na sua grande maioria, são pessoas que nessa área não têm experiência. Pode ter em várias outras. Olha, foi secretário, trabalhou muitas vezes em uma imobiliária, mas diretamente em serventias notariais e registrais, dificilmente se encontra alguém, a menos que já tenha trabalhado em outra. Essa capacitação que visamos trazer aqui dentro desse curso e vai se desenrolar durante o curso, tenho certeza que vai trazer um diferencial muito grande para vocês quando vocês elaborarem o currículo de vocês e se habilitarem para um estágio ou para até mesmo um emprego perante uma serventia notarial e registral. Espero que esta aula tenha sido muito produtiva para vocês e todas essas dúvidas vocês poderão tirar através dos nossos contatos, dos nossos meios de comunicação. Muito obrigada e a Prof. Blasquese se despede de vocês. Até a próxima aula.
Beijo da prof.